Glória a Deus, a paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs. Sou o Diácono Lohan e sejam muito bem-vindos ao canal Profeta Lohan. Quero deixar uma palavra para os seus corações esta manhã, uma palavra que se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 28, que diz assim: E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo e, começando a submergir, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Aleluias. Aqui aprendemos uma palavra muito forte, uma experiência muito tremenda que o discípulo Pedro teve com Jesus. Mas antes de entrar nessa parte, eu quero botar desde o início por que os discípulos estão nessa situação. A Bíblia vai dizer que Jesus, após ter pregado para uma multidão, vai falar para os discípulos arrumarem os barcos e irem até o outro lado. Os discípulos não estavam lá à toa, os discípulos estavam numa missão, dentro de um propósito a qual Jesus tinha confiado a eles. E enquanto os discípulos estavam cumprindo com o propósito a qual Jesus tinha dado a eles, Jesus estava no monte orando. Quer dizer que Jesus estava um pouco afastado deles, eles estavam indo através da palavra que Jesus havia liberado, só que Jesus ainda não estava com eles. E isso é muito importante, porque no meio da vontade de Deus, vem o vendaval, vem a tempestade, a tribulação. E muitas das vezes na nossa vida é assim. Jesus nos dá um propósito, uma direção, só que no meio dessa direção, no meio desse propósito, no meio dessa missão que Jesus nos entrega, tem a tempestade, o inimigo furioso se levanta, porque logo após os discípulos chegarem ao outro lado de Jesus, chegar do outro lado junto com eles, aleluias. Então, no meio da vontade de Deus, acontece uma tempestade, o inimigo se levanta, ou até mesmo Deus nos prova para vivermos um milagre na presença dele. E a palavra vai dizer que a tempestade se levanta. E os discípulos com medo, se sentindo fracos, porque Jesus não estava com eles. Porque todas as vezes que teve tempestade, Jesus estava lá com eles para acalmar a tempestade. Só que dessa vez é diferente. Aparentemente, Jesus não está com eles. Porque quando eles saíram, Jesus tinha ficado no monte. Só que, ainda que nós pensamos que Jesus não está perto, ainda que pareça que Jesus está longe, Jesus está bem olhando para a gente, está bem cuidando da gente, e no momento certo Jesus vem para nos socorrer. E quando os discípulos estavam quase perecendo, de repente eles começam a ver alguém vindo, andando sobre o mar, e logo eles temem por não ter uma visão espiritual, por não entender ainda direito das coisas espirituais, e pensam que é um fantasma, e de imediato Jesus já vai liberar uma palavra: não temas, sou eu. E Pedro, imagina Pedro se enchendo de ousadia, falando: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus vai dar outra palavra para Pedro. Pedro vem, e através daquela palavra Pedro tem fé e começa a andar por sobre as águas. E aqui eu aprendo algo tremendo, e é um exemplo para as nossas vidas. Enquanto Pedro olhava para Jesus, enquanto Pedro estava olhando para o alvo dele, que era Cristo, aleluias, Pedro estava andando por sobre as águas. Mas a palavra vai dizer que Pedro começa a reparar no vento, Pedro começa a olhar para o vento, a tempestade se formando, e tira os olhos do alvo. E a palavra diz que Pedro começa a afundar.
E quando Pedro começa a afundar, de imediato o medo já toma conta dele, ele começa a gritar desesperado: salva-me, Senhor, salva-me. E aqui eu aprendo algo tremendo: quando tiramos o olhar do alvo, até os nossos dons e nossos talentos nós esquecemos que Pedro, ele era um pescador. Pedro era um pescador, Pedro vivia no mar praticamente. Então Pedro sabia nadar, e mais para frente a palavra vai nos dizer, quando Jesus morre, é morto e ressuscita e fica lá na praia, os discípulos estão pescando, a palavra vai dizer que Pedro vai pular do barco e vai ir nadando até o encontro de Jesus. Pedro sabia nadar, Pedro poderia usar alguma técnica para boiar, para flutuar, mas Pedro, por tirar o olhar do alvo, deixa o desespero tomar conta do coração dele. E Jesus vai estender a mão e vai salvar Pedro. E a palavra vai dizer que quando eles entram no barco, de imediato a tempestade se acalma. E quantas vezes nas nossas vidas Jesus nos faz uma promessa, fala: olha, você vai ser um pregador do meu evangelho, vai ser uma pregadora do meu evangelho, vai ser um missionário, uma missionária, vai ser alguém que eu irei usar para ganhar almas, será um profeta, uma profetisa nas minhas mãos. Só que no meio disso, vem a tempestade, vem as provações, o inimigo se levanta porque sabe que tem algo grande dentro sendo gerado dentro de você, e se levanta para tentar nos parar. E muitas das vezes nós olhamos para o lado e nós vemos: cadê Jesus? Nós oramos e parece que Deus não nos responde. E o medo começa a tomar conta de nós e nós queremos fazer igual Pedro, tirar o olhar do alvo e começar a reparar na tempestade, no inimigo que tem se levantado contra as nossas vidas. Mas eu quero te encorajar a não olhar para a tempestade, para o inimigo se levantando, mas olhe para Jesus, olha para o alvo, ainda que pareça que não está nada acontecendo e que tudo está cooperando para a tua queda, para não acontecer. Entenda, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Se foi Deus que te deu a direção, se foi Deus que fez a promessa, se foi Jesus que mandou você ir, vá, que ainda que se levantem, vão se levantar para cair, um milagre tremendo Deus vai te entregar. Amém? Deus abençoe sua vida. Quero encorajar você a estar deixando o like, se ainda não deixou, se inscrevendo no canal, se ainda não for inscrito, aleluias. Compartilhe esse vídeo com mais alguém, me ajuda a alcançar mais vidas através desta mensagem. Quero te encorajar também a estar seguindo o Instagram do canal, vou estar deixando aqui no vídeo ou o link nos comentários fixado. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.